E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar essa aula gravada aqui e vai aparecer mais a tela devido eu não ter achado um material bom. Então eu vou deixar gravando a tela aqui e vou explicar num corte só, sem muita edição, sem muita coisinha, né? Então vamos lá. O assunto de hoje é dramaturgia. O que vem a ser a dramaturgia? É o nome dado ao texto teatral. É na dramaturgia que nós vemos as escritas, as conversas dos personagens de uma peça, que são os diálogos. Então eu separei aqui esse diálogo, essa pequena cena curta chamada Espelho Vaidoso, do escritor Marcos de Bello. Ele fez essa peça em 2011, ou seja, já tem 9 anos, né? Já é um pouco antiguinha. E vamos entender as primeiras coisas. Quando você tem uma peça de teatro, de certa maneira, ela tem um livro antes disso. Esse livro, a escrita dessa história, o texto que os atores vão falar, ele é chamado justamente disso, de dramaturgia. A escrita tem as suas próprias regras nesse caso. Não é que nem um texto, um conto, um jornal, uma história que você simplesmente... Não, é separado e tem algumas coisas interessantes que a gente vai perceber. Ok? Ok. Então vamos lá. Espelho Vaidoso, de Marcos de Bello, 2011. Castelo, bruxo usando um pretinho nada básico, está no final da maquiagem, arruma o cabelo em frente ao espelho, olha por diversos ângulos. O que eu li tá bem aqui, ó, bem nesse comecinho. No texto dramatúrgico, ele em geral ele tem algumas indicações. Então ele coloca aqui castelo. Então a gente já sabe que, por exemplo, essa cena não vai ser no parque, não vai ser na escola, vai ser num castelo. Agora ele não está dizendo que esse castelo tem que ser azul, verde, amarelo ou coisa e tal. Ele não está dizendo que o castelo tem que ser mega... Não, é um castelo. Como vai ser produzido, como vai ser feito, aí que vem o pessoal da produção, cenógrafo, maquiagem, figurino, mas no texto está indicando apenas o básico, ok? Então o texto dramatúrgico, ele indica aquilo que assim, olha, isso não pode faltar. Como você vai fazer? Não sei. Então aqui, castelo, bruxo usando um pretinho nada básico. Então já sabemos que a roupa, no caso, vai ser bem mais chamativa. E vai ser, em sua maior parte, preta. Posso colocar uns detalhes vermelho? Posso, azul, roxo, amarelo e tal, mas também não vou transformar ela no arco-íris, né? A cor principal vai ser preto. Beleza. Está no final da maquiagem, então entende-se, né, que ela esteja olhando no espelho, já está com a maquiagem no rosto já completa, ela não acabou de pegar todas as tintas, não, ela já está no final. Arruma o cabelo em frente ao espelho, olha por diversos ângulos. Então, a gente já tem a primeira cena, como ela vai fazer. Ela vai estar arrumando o cabelo, ou seja, antes mesmo de qualquer fala, já tem uma ação. Se vai ter antes, depois, se, por exemplo, ela vai entrar no palco e sentar em frente ao espelho, se ela já vai começar de frente... Se bem que não, né? Aqui já tá falando, está no final da maquiagem, então ela já estava fazendo a maquiagem. Enfim, tá vendo? Ó, pra isso que tem esses efeitos. Ok. Arruma o cabelo, olha por diversos ângulos. Aí tem bruxa. Espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bela do que eu? Eu já tenho aqui o que ela vai falar. E aí tem bruxa. Não tem o nome dela. Quando tem o nome do personagem, aparece o nome aqui escrito. Mas já sei que essa é uma fala da bruxa. Aí o espelho responde: não, senhora. A entonação, como esse espelho vai ser, qual vai ser a voz, tal. Tudo isso é decidido nos ensaios, é decidido no estudo da peça. Mas por enquanto o texto está aqui. Então vamos começar de novo. Bruxa. Espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bela do que eu? Não, senhora. Senhora é a sua vovozinha, pode me chamar de você. Desculpa. Bruxa, não existe ninguém mais bela, não é mesmo? Mas essa pesquisa foi feita no modo avançado? Espelho, positivo. Bruxa, posso confirmar? Espelho, pode sim, senhora. Digo, você pode sim. Reparem que eu li até esse trecho aqui até agora, mas ele não tem indicações de tempo. Então, por exemplo, eu não vou ler com muita calma. Espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais belo do que eu? Aí demora. Assim como eu também não preciso ler completamente apressado. Espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais belo do que eu? No texto dramatúrgico tem apenas o texto, tem apenas a informação do que vai ser dito.
Na montagem, no ensaio, o diretor, o trabalho do ator vai complementar isso e achar esses pontos. Eu vou ler a partir de agora, sem estar falando bruxa, espelho, porque vocês já podem entender, né? Que aqui, como são dois personagens, é bate-bola. Vou reiniciar, beleza? Beleza. Espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bela do que eu? Não, senhora. Senhora é a sua vovozinha, pode me chamar de você. Desculpa. Não existe ninguém mais bela, não é mesmo? Mas essa pesquisa foi feita no modo avançado? Positivo. Posso confiar? Pode sim, senhora. Digo, pode sim. As minhas concorrentes eram bonitas, porque assim, não adianta nada eu ser a mais bela se todas forem feias. É como ter um olho em uma terra de cego ou ter 1,40 m na casa de 7 anões. As concorrentes eram bonitas. Muito bonitas? Muito bonitas. Mas qual era a média de idade? Às vezes são bonitas para a idade delas. Idades variadas. E mesmo assim eu sou a mais bela? Sim, você é a mais bela de todas. Agora a gente vai para a segunda parte aqui em cima. Mas a pesquisa levou em conta os cremes de beleza que eu uso? Positivo. Mais alguma concorrente também usa? Ou sou a única? Várias usam. Alguma alisa o cabelo? Alisar o cabelo? Eu fiz definitiva, mas juro que foram apenas 2 vezes. Isso não faz eu perder a coroa, faz? Espelho, várias concorrentes alisaram o cabelo. Aqui eu vou dar uma pausa no texto, né? Vou deixar até marcado. Lembra lá no começo que eu falei que esse texto é de 2011 é antigo? Você vê como é que as coisas mudam, e muito rápido até. Em 2011, alisar o cabelo era sinônimo de beleza, era sinônimo de ser bonito. Hoje em dia, com a quebra desse conceito, nós vemos muito mais cacheadas, nós vemos muito mais o pessoal que está usando black power, o cabelo cheio, que usa o encaracolado. Nessa época, 2011, eu acho que até 2012, 2013, aí vocês podem conversar com os pais ou responsáveis de vocês, como antigamente todo mundo usava chapinha, alisamento, progressiva. A chapinha mesmo, ela é uma tecnologia que ela começa, acho que nos anos 90, os anos 2000, e todo mundo passa a usar. Nossa! Antigamente, quando não tinha chapinha, alisamento ou coisa do tipo, era muito comum as mulheres usarem bobs para tentar esticar o cabelo. Era muito comum utilizar graxas, cremes. Então, quando você vê clipes antigos das décadas de 80, como a galera não conseguia alisar, eles deixavam o mais escandaloso possível. Quando veio a tecnologia, todo mundo passou a alisar. Então é que ela fala, alguma alisa o cabelo? Alisar o cabelo? Eu fiz definitiva, mas juro que foram apenas 2 vezes. Isso não faz eu perder a coroa, faz. Então você vê como quando nós lemos um texto, principalmente teatral, a gente tem que entender também quando ele foi feito e qual era o contexto. Porque um texto desse hoje em dia, por exemplo, não seria aceito, você não apresentaria isso. Se fosse hoje a escrita, esse trecho provavelmente teria outra coisa falando, teria outro detalhe. Qual? Não sei, pode ficar em um exercício. Mas, enfim, eu só queria pontuar que quando eu separei essa atividade, porque eu já tenho, né, atividades falando sobre dramaturgia desde muito tempo, eu dou aula desde 2007, então já faz um tempinho aí. Em 2011 eu peguei esse texto e eu usava ele toda vez que eu ia falar desse assunto. E é curioso que hoje, relendo ele, vê essa pequena problemática, que eu nunca tinha prestado atenção, para mim era simplesmente natural. Então, enfim, eu fico feliz que nós mudemos a maneira que nós pensamos e que hoje o cabelo crespo, o cabelo encaracolado, o cabelo cheio, o cabelo de todos os tipos tem a sua beleza. Enfim, vamos continuar. Várias concorrentes alisaram o cabelo. Então eu sou, de fato, a mais bela do reino? Espelho, positivo. Bruxa, mas eu não quero. Espelho, como não quer? Qual será o meu plano de carreira? Preciso de alguém para superar. Caso essa pesquisa seja verdadeira e eu realmente a mais bonita, vou acabar estagnada. Não vou cuidar da minha beleza, vou achar que ninguém pode comigo e no fim serei vencida de maneira humilhante. Alguém precisa ser mais bonita do que eu. Espelho, mas você é a mais bonita. Eu não aceito. Espelho, faça o favor de pesquisar uma boa receita de maçã envenenada. Quero algo que faça com que a pessoa que morder fique muito mais bonita. Preciso de concorrência. E das boas.
Espelho, lá vamos nós. Bruxa, espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino com possibilidade de ser mais bela do que eu? Sim, a Branca de Neve tem grandes chances. Maravilha, então ao trabalho. Risada maléfica. Curiosamente, se no texto tivesse escrito ha ha ha, kkk, hua hua hua, ou as maneiras que nós usamos para escrever uma risada, não seria a mesma coisa. Quando tá entre parênteses, normalmente essa indicação fora do texto. Então, risada maléfica, então ela ia ter justamente aquela risada do que a gente espera de um vilão, né? Enfim, depende justamente da atriz que fosse interpretar a bruxa. E por último, né, luz em fade out. Fade out é um termo em inglês que, traduzindo, seria algo como desaparecendo. Então, a luz simplesmente não apaga. A luz ela vai de uma luz mais forte, vai ficando mais escura, mais escura, mais escura, mais escura, até que, puf, tá tudo escuro de fato. Enfim, basicamente esse é um texto dramatúrgico, tem alguns detalhes. Esse é um texto bem simplesinho, tem textos que tem muito mais dessas pequenas dicas, ou então tem escrito espelho, pode sim senhora, digo, você pode sim. E aí tem as minhas concorrentes, aí teria aqui escrito, a bruxa se levanta indignada, entendeu? Tem textos que deixam bem livres pro ator, como esse, tem outros que eles vão indicando exatamente o que o ator tem que fazer em cada um dos detalhes. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.